Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do videocast Somos Curatas, um programa que se propõe a falar de marketing, comunicação, inovação nessa nova economia. Eu estou aqui hoje com a minha parceira Alice Salvo. Tudo Oi, bem, Alice? Cássia, tudo bom? Tudo E estamos bem. acompanhados aqui de companhias ilustres, Que legal. que já estão aqui diretamente de Recife, do Porto Digital, certo? O professor Silvio Meira, eu sigo o professor há mais de 20 anos, eu vou denunciar a idade agora, a minha e a dele, né? Muitos anos que eu sigo o professor, um dos maiores inovadores aí do Brasil, especialistas nessa área de inovação, co-criador do Porto Digital e da consultora, especialista em marketing, a Rosário Pompeia, agora minha professora no curso de marketing do futuro. E esse é o tema que a gente vai falar aqui hoje, que eu acho que eles têm muito aí para ensinar para a gente. Tudo bem, gente? Um prazer receber vocês. Prazer, galera. Muito massa estar aqui hoje. Que legal. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com duas meninas aqui comandando o programa. Muito bom. E, na verdade, a gente está falando com o público, que é o público que, né, que a gente está tratando agora no marketing do futuro, né? Os departamentos, os profissionais de comunicação, de marketing dentro das empresas. E aí vocês trouxeram, no início do ano, abril, maio desse ano, vocês trouxeram para São Paulo um manifesto e um conteúdo muito interessante falando sobre esse marketing do futuro. Queria que vocês resumissem aí em poucas palavras, foi até um pedido que eu fiz lá na ESPM, lá atrás, o que é o tal do marketing do futuro que vocês trazem? Quem começa? Você. Então, o marketing do futuro começou com um manifesto, onde a gente sentiu que existia uma crise dentro do marketing hoje no Brasil, dando poucos retornos para o que as empresas precisavam. Então, ele é um manifesto onde a gente começa a questionar, dizer, gente, está acontecendo isso mesmo? A gente está passando por um momento de uma crise, tem que ser revisto diante dessa nova economia, desses negócios de plataformas, colocando em xeque várias teorias de marketing. E aí ele avançou e ele consegue entrar agora no debate de trazer uma proposta de uma nova teoria de marketing, que é chamada AIOU. Em resumo, seria isso. Uau, vocês estão falando de propor uma nova teoria de marketing a partir dos desafios que as empresas estão vivenciando hoje e das possibilidades que os profissionais e todo o mercado de comunicação tem para oferecer. Como é que funciona essa nova teoria? Na prática, o que eu acho que a gente fez, depois de anos de discussão aqui no o Porto Digital é aquele ambiente de centenas de empresas, de quase 18 mil pessoas, compacto, né, urbano, com bares, com cafés, assim por diante. Foram muitas discussões e reuniões online no Porto Digital para a gente tentar descobrir o que era que estava errado, no sentido de não funcionar. Não era errado no sentido de não fazer sentido ou não ser consistente. O marketing arqueológico, como a gente podia dizer aqui, o marketing legado, ele tem a sua consistência interna. Tem um conjunto de P's, tem um conjunto de A's, tem um conjunto de um bocado de coisa. Como tudo é feito em letrinhas, a gente resolveu que tinha que haver, né, uma forma mais simples da gente repensar o marketing. E a gente literalmente começou a transformar o marketing numa rede dentro da organização como um todo. Então, ao invés de ter o marketing num lugar específico que pega produtos, serviços prontos e tenta botar no mercado de alguma forma, né, procurando clientes para produtos e serviços, a gente inverteu esse jogo para um marketing que tenta descobrir quais são os problemas das pessoas que podem vir a ser clientes nas comunidades e como é que a gente resolve esses problemas de pessoas como parte de grupos, de grandes grupos ou comunidades, de uma outra forma. Não é um modelo padrão de estou vendendo máquina de lavar roupa. Talvez as pessoas não queiram, talvez elas queiram a experiência de lavar roupa e não a máquina. Talvez elas não queiram nem a experiência, elas queiram uma mágica da roupa lavada. E isso levou a gente a repensar a EOU como o ambiente onde o negócio compete, a estratégia para competir, como é que a gente cria interações, como é que a gente opera o marketing para o marketing entregar soluções a partir de narrativas. E, enfim, no U do AEIOU, como é que a gente unifica isso em todo o negócio, por exemplo, na construção civil, com o marketing pensando desde o dia de adquirir o terreno para construir um prédio, até a garantia de 5 anos que vem depois que você entregou o apartamento para quem comprou num prédio novo. E o marketing perde hoje todas essas oportunidades. Ele não participa do processo de criação do que vai ser oferecido como solução
para quem tem problemas em rede, e ele depois ele não se preocupa com quem comprou aquilo. Talvez a decisão da vida da pessoa, a maior decisão da vida de alguém, ele conseguiu de alguma forma mágica com esse marketing legado que a gente tem, converter, mas não consegue acompanhar. E a gente acha que há um universo imenso de possibilidades aí que não está sendo aproveitado. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. A gente teve um probleminha que a câmera ficou. A gente está usando uma câmera super inteligente, eles estão usando aqui, e essa câmera ela é guiada por inteligência artificial. Ela ficou paralisada ali na Rosário, mas ok, a gente ouviu tudo que o Silvio falou. Silvio, deixa eu só, se eu puder traduzir em poucas palavras, vocês estão enxergando muito mais oportunidades para o marketing ser mais estratégico e ele ajudar a alavancar negócios. Ou seja, muitas coisas não passavam pelo marketing e agora, quando o marketing se transforma dessa forma mais transversal, eu diria, não sei se é a melhor forma de nominar, mas quando esse marketing tem um olhar mais transversal, ele consegue carregar mais oportunidades para os negócios, seria isso? Eu até diria uma coisa que eles falaram no curso, né? O marketing deixa de ser um departamento para virar um hub. Acho que está aí a chave aí para vocês comentarem essa questão. Exatamente isso. Eu estou esperando Não, eu travei aqui a inteligência dela. Ela tá burra agora. Você travou a inteligência dela? Agora é a inteligência humana. Eu não está conseguindo identificar nada. Aí eu travei temporariamente. Tá ótimo, a gente vê os A dois. gente vê os dois, exato. De fato, tem várias mudanças. Essa mudança que você fala, o marketing é transversal, é exatamente isso. Ele vai desde entender do cenário, do ambiente, entender o que está sendo colocado, da competição que as empresas estão participando, até no final, de qual é de fato a função dele dentro da organização e como é que ele contribui para causar impacto nos negócios. Como é que ele aumenta o valor de marca? Como é que ele vende mais e melhor? Então, ele ganha uma responsabilidade muito maior que, de fato, já é dele. Só não está organizado e nem pensado dessa forma. Então, isso traz um processo de reestruturação muito grande para dentro das organizações e também uma qualificação para quem faz marketing. A gente precisa entender, como você falou, de negócios. Não dá para, por exemplo, a graduação do marketing ser pautada apenas na teoria de comunicação ou na teoria do marketing. A gente precisa entender de negócios, a gente precisa aprofundar sobre economia. A gente não está no mundo alienado, dissociado do que está acontecendo economicamente. Então, a gente precisa entender de como funciona isso. A gente precisa entender de política, precisa entender de comportamento de consumo. Então, a gente coloca o marketing em outra perspectiva, transversal, e precisando ter várias mudanças, desde a universidade até processo de qualificação profissional. E as universidades e as empresas, as organizações em geral, estão preparadas para esse novo marketing? Quer falar, não? Veja, eu não sou de marketing aqui, né? Eu dizer que não estão é um estranho falando. Eu sou de inovação e tecnologia. É melhor usar e falar isso. Tem uma bruta só para mim. Veja, eu acredito que não. As universidades elas não estão preparadas ainda. O mercado ele é muito mais rápido do que a academia em si, né? Existe um gap aí que não deveria ser natural, mas parece que a gente se acostumou a dizer isso, que a academia demora mais a acompanhar, e não deveria ser assim. Deveria ter a teoria e prática, deveria andar junto, que é o que a gente está tentando, inclusive, fazer com o marketing do futuro, olhar as teorias que tem, olhar a prática e tentar sistematizar isso numa teoria, e isso acontecer no tempo todo. Não está preparado, a gente sente isso quando recebe as pessoas para fazer estágio. A gente percebe aí uma desassociação entre o mundo real, de fato, e o que está sendo visto nas universidades. Tem diversos problemas, tipo a teoria da comunicação e a teoria do marketing, elas não andam muitas vezes juntas, né? Quem é que estuda marketing hoje dentro da universidade? Muitas vezes é a parte da graduação da administração, a parte de comunicação às vezes fica muito focada na publicidade ou no jornalismo. Então, tem um debate institucional dentro aí do MEC que deveria ser feito em relação a isso. E isso faz com que vários cursos surjam, né? As pessoas estão se atualizando em vários cursos promovidos ou por empresas ou por pessoas profissionais para tentar se qualificar para esse mercado que está exigindo um outro profissional. Então, tem um debate grande em relação a isso. Legal, e vocês provavelmente vocês estão estruturando também mecanismos para ajudar a intervir nessa educação, seja por meio de cursos em company, por exemplo. Como é que vocês estão buscando levar esse conhecimento que é necessário para o novo profissional com esse manifesto, né, com o marketing do futuro?
A gente rodou o Brasil, né, Rosário? Já quase 20 palestras, eu acho que mais de 20 talvez, até de Fortaleza até São Paulo. Obviamente tem muitos lugares que a gente não foi, o Brasil é grande demais. A gente está na segunda edição do curso do Marketing do Futuro, deve haver uma terceira ainda esse ano. Na primeira edição, eu sou ruim de números, a gente teve quantas pessoas na primeira e na segunda? 123 pessoas na primeira. 123 na primeira e Curso. mais de 170 na segunda. E nós vamos ter, como eu disse, uma terceira edição esse ano. E tem uma pressão muito grande para a gente montar uma escola, não uma escola formal, não uma escola universitária necessariamente, mas uma escola prática disso. E, óbvio, a gente tem uma teoria que nós estamos começando a executar, tanto na Lefil quanto na TDS, é uma articulação, porque a Lefil é um negócio de estratégia de marketing e não necessariamente de publicidade, não é publicidade, e nós na TDS somos um negócio de estratégia e inovação digital para os negócios como um todo, e nós temos clientes dessa parada já no mercado, surpreendentemente, inclusive para a gente, porque eu acho que a falha de mercado do ponto de vista das entregas do marketing, que nós apontamos lá quando o manifesto foi lançado no fim de março desse ano, eram mais ou menos óbvias para muita gente. E a gente já tem mais de 50 empresas usando essa teoria do marketing do futuro para tentar resolver os seus problemas de marketing. Isso é, obviamente, uma coisa incremental, não vai acontecer de uma hora para outra, porque exige repensar não só o marketing, mas as competências e habilidades das pessoas, como o Zé já falou, e é um processo de longo prazo. Não tem Big Bang na transformação dos negócios, né? E o marketing do futuro propõe não só uma transformação do marketing, mas uma transformação do negócio ao redor do marketing. Agora tem um ponto importante, né, que você está falando aí em relação à educação. A gente está completamente abertos para discutir com as instituições de ensino hoje do Brasil, né? Porque muitas vezes a gente faz referência a marketing e pega muita coisa que vem ou dos Estados Unidos ou da Europa. Não que não é para não pegar, mas no Brasil está se constituindo um debate sobre isso. E isso é importante que as universidades entendessem e aprofundassem esse debate. Veja, quando a gente faz um manifesto, necessariamente, a gente não está dizendo que a gente tem todas as verdades. E a gente está chamando a população para conversar, para debater sobre isso. Então, quanto mais gente falar, criticar e se apoderar disso, é muito importante para a gente. O que a gente quer, de fato, é criar um movimento dentro do Brasil em relação ao marketing. Algumas universidades já começaram a aprofundar esse debate. A Universidade Católica de Pernambuco, a César School já começou a fazer isso, a própria SPM, quando abriu as portas para a gente lançar o manifesto. Então, a gente está completamente aberto aí às universidades para a gente estar debatendo junto também sobre como fazer isso dentro do próprio espaço. Bem legal, não é uma fórmula pronta, né? E a gente vai deixar disponível também o manifesto para as pessoas lerem, entenderem, né? Tem o site, que eu acho que também já é uma boa fonte, mas eu queria entender um pouquinho, professor, você não é de marketing, mas é de inovação, né? Assim, eu acho que o manifesto trata muito dessa inovação, né? Fala de ecossistema, fala de plataformas. Queria que vocês explicassem um pouquinho, assim, como é que funciona essa cadeia aí de entendimento para chegar no marketing do futuro. Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender, talvez de uma vez por todas, né, é que a internet não veio aí só para servir como um meio de comunicação. A internet transformou a comunicação. E ao transformar a comunicação, ela transformou os fundamentos disso. A gente saiu de uma era, vamos dizer assim, da comunicação. Você pegava um telefone que não era nem portátil, nem móvel como esse aqui, e você fazia uma ligação para o Japão. O custo dessa ligação para o Japão era uma função da distância, quanto mais longe, mais caro, e do tempo, quanto mais tempo, mais caro. Hoje eu abro essa coisa daqui e clico em cima de alguém que está no Japão via WhatsApp e eu não pago absolutamente nada, a não ser a minha conta mensal de dados. Eu pago por uma velocidade. E essa velocidade eu faço com ela o que eu quiser. Então, quando você colapsa o universo num ponto, você cria uma dimensão digital que é onde passam a estar as comunidades. É onde passam a ser viáveis as plataformas, porque eu posso colocar uma plataforma de alguma coisa na África, nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, e gente, todo mundo pode participar. E de repente eu passei a ter um universo de conexões, de relacionamentos e interações.
eu passei a ter um mundo que é físico, numa dimensão onde nós existimos, e eu tomo água, não consigo fazer um download de água, eu tenho que tomar água para matar a minha sede, então tem uma dimensão física, mas tem uma dimensão digital que estende, que aumenta esse espaço físico, que deslocaliza as coisas físicas, por exemplo, com e-commerce, e tem uma dimensão social, onde a gente orquestra os agentes desse universo em rede. Essas três dimensões do espaço digital são um ambiente onde acontecem os fluxos nesse espaço. Fluxos que acontecem em comunidades habilitadas por plataformas. E o marketing continuou falando em canais. A publicidade continuou tratando rádio, jornal, televisão, aí redes sociais, os vários fragmentos dela, máquina de busca e o Search Engine Optimization, do SEO, isso, aquilo outro. E a gente saiu se especializando. Não, eu sou uma pessoa de marketing, mas eu sou especializado em Instagram. Sabe uma coisa que acontece por causa disso? O Brasil, do ponto de vista das pequenas e médias empresas, por exemplo, isso é um dado da OECD, é o país no mundo que mais gasta com publicidade em redes sociais. O que mais gasta por empresa. Não é o que mais gasta no total, é o que mais gasta por empresa que está fazendo propaganda nas redes E sociais. não necessariamente tem Não, resultado, é uma né? estratégia que está questionada, né? Está cada dia mais caro fazer. Exatamente. E quando você pega o segundo gráfico da análise da OECD, ao invés de ser o que tem mais resultados, o Brasil está no fim da fila. Ou seja, o nosso gasto em redes sociais, como empresas, é gasto mesmo, não é investimento, Não é porque não investimento. tem retorno. Não tem retorno, é gasto. Aham. Isso demanda um novo marketing, demanda um novo entendimento de mundo. E Demanda você, um entendimento de um mundo que não é de canais, é um mundo de exato, redes. é de interesses, né? Eu acho que, na verdade, o que faz essa convergência das pessoas em plataformas, como você colocou, é esse interesse comum de comunidades, né? De pessoas que estão é, ali pautadas pelo mesmo tema ou que buscam algum desenvolvimento no mesmo tema. É, você acredita que essa visão de sair de canais e ir para temas, ela é uma visão que facilmente será compreendida no mercado, aqui nas grandes empresas? Vamos pensar nas empresas primeiro. Como é que vocês estão enxergando isso? Eu sei que são grandes entusiastas, né, dessa proposta e está muito bem fundamentada, mas como é que vocês enxergam a visão das empresas sobre esse olhar? Não é fácil, e aí até não foi fácil também. A gente passou aí 3 anos estudando para chegar nesse manifesto. Tá. E aí eu vou falar do lado de quem faz marketing. Compreender o universo onde Silvio Meira é pautado, que é o universo de inovação, é completamente diferente para quem faz marketing. Não é tão simples, tão fácil como as coisas podem parecer. Foram 3 anos de muita conversa. Inovar para a gente que é de marketing é algo que não está no nosso mindset. A gente não faz parte desse universo de inovação, de startups, de que você pode errar, depois você vai acertar, e que você vai viver em fluxo, e que tudo é muito beta. Isso é tudo muito novo para quem faz marketing. Então, com o tempo, as coisas estão começando a acontecer agora, mas para que isso aconteça, a gente vai ter que uma ajuda de quem é diretor. Né? Não vai ser de baixo para cima que isso vai acontecer, vai ter que ser de cima para baixo. Porque isso mexe com poder, mexe com relacionamento, mexe com muitas outras coisas. A gente está mexendo com muita coisa que o marketing é ligado. Então, não é simples para a gente que faz marketing e não é simples também em relação ao que a organização vai ter que repensar. Tem muita coisa em jogo. Essa mudança de canais para fluxo não quer dizer que a gente vai abandonar e não vai pensar a mídia como também um canal. Mas essa dimensão do digital, ela implica em muitas outras questões, que a gente também vai estar aprendendo a fazer isso. Como a gente tem um déficit, digamos assim, de entender a economia, entender o que é plataforma, entender o que é feito de rede, a gente está tentando entender isso agora. Entender como é que isso vai ser aplicado. Então, é tudo muito novo, de uma forma que... E o que é pior, é tudo muito novo para a gente fazer e pensar enquanto marketing, mas isso a gente já faz como pessoa física, como pessoas. A gente está fazendo... A gente usa a rede social há um certo tempo, só que a gente não parou para pensar que isso é um negócio, que isso tem um impacto diferente, que eles fazem um marketing diferente. A gente está tão acostumado a fazer do mesmo jeito que a gente não parou e olhou assim, como é que a Netflix faz mesmo? É diferente. Como é que o Nubank começou a fazer? Eita, é diferente. Eles cresceram necessariamente, não tinham nem investimentos em publicidade. Por que isso aconteceu?
A gente não teve esse costume. A gente está proporcionando esse debate agora. Então, assim, é com o tempo. E o processo que a gente acredita é a educação. Não tem outro caminho a não ser isso. É chegar na educação, exatamente, tanto de quem faz marketing hoje, como também de quem está na direção da empresa. Todo mundo vai querer? Não. É igual quando chegou as redes sociais. Quem iniciou o trabalho nas redes sociais era no início chamado de louco. Vai sair de jornal para as redes sociais, não acredito. O senhor vai ser jornalista de grandes veículos para ir para trabalhar com isso. Era bem assim que as pessoas diziam. Hoje, a gente vê um monte de gente demitida tentando ir para o digital. Então, isso é o início de um processo que a gente sabe que não vai ser rápido, mas que ele precisa acontecer. Mas veja, só para adicionar um comentário aqui, tem um negócio interessante, né? Há economistas que por acaso ganharam prêmio Nobel, que quando apareceu a internet comercial, eles disseram que a internet ia ter o mesmo impacto do fax. É bom a gente lembrar disso. Então, sempre há uma reação social muito grande, é como se fosse um luto, né? A primeira coisa é nega a chegada do futuro. Depois luta contra o futuro. E alguma hora lá na frente a pessoa se transforma e diz: não tem jeito não, o futuro se transformou em presente. Eu me É isso que rendo. a gente está falando aqui. Nós não estamos dizendo que estamos certos, Aham. mas nós temos certeza de que o marketing que existe hoje tem que ser tratado como um fenômeno arqueológico. Eu Ok. adoro esse nome, o Ah, marketing, marketing arqueológico, é arqueológico. ótimo. A gente vai fazer, eu tenho umas perguntas sobre o futuro aí para fazer, mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouquinho. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Voltamos para o segundo bloco da entrevista com o professor Silvio Meira e com a Rosário Pompeia, consultora de marketing. E eles estão dando uma aula aqui sobre o marketing, não de hoje, mas o marketing do futuro. Inclusive um termo novo que a gente aprendeu aqui, o marketing arqueológico. Muito Que é interessante. o marketing que a gente faz hoje, né? Teremos que fazer outro. E aí eu quero começar com uma pergunta um pouco polêmica para Rosário. Rosário, quando a gente fala, né? A gente esteve na palestra de vocês apresentando o marketing do futuro aqui em São Paulo, na ESPM, mas vocês já rodaram o Brasil explicando, então acho que as pessoas ficam um pouco assim, assustadas até quando vocês falam, nesse novo mundo, né, de comunidades, de ecossistemas, os influenciadores vão perder força. E como é que se explica isso num mundo onde que a gente só fala de tudo é influenciador, micro-influenciador, mega-influenciador? Confesso que me deu um bug, nem influenciador eu sou, né? Imagino os influenciadores, o que eles acharam disso? E se a gente vai pensar que o mundo está se organizando em formato de comunidades, e os influenciadores vieram de uma lógica de broadcast, onde ele fala para uma massa e o mundo está se organizando em comunidades, em rede. Qual é a lógica de você ter a força de um influenciador? A gente vai ter, na verdade, a força dentro das comunidades, onde ali você vai ter várias pessoas que vão influenciar e ser influenciados. Então, a lógica do influenciador, ela nasce a partir do momento que você olha para a rede social e entende que ela é como se fosse a TV, o rádio, onde falava para todo mundo. Quando isso começa a se materializar em formato de comunidade, isso perde o sentido. Né? Eu não fui para a Netflix porque o influenciador disse que era para eu ir. Eu fui porque eu me interessei pelo serviço. E lá eu entrei dentro de uma comunidade. Eu estou no Waze, não é porque o influenciador disse que eu tenho que usar o Waze. Eu estou lá porque ele tem um valor social para mim, que é importante para o meu dia a dia. Então, quando eu entro na plataforma, eu entro porque eu tenho também algo a dizer. E eu sou influenciada por várias pessoas que estão ali. E às vezes eu nem conheço essas pessoas. Então, se a gente for pensar numa lógica de efeito de rede, numa lógica de comunidades, essa lógica de influenciador, ela vai perdendo força. A gente já está sentindo isso. Se a gente for olhar hoje a quantidade de influenciador que tinha antes e que você sabia os grandes nomes, hoje você já começou a debater os micro-influenciadores. Você percebeu que, às vezes, é importante contratar um cara que tem uma influência micro, porque o engajamento vai aumentar do que me dá um alcance ou impressão. Então, você já começou a se desenhar. Então, é um processo natural que vai acontecer e eles vão se repensar, eles já começaram a se repensar. Influenciador, muitas vezes, nem está se denominando como influenciador, mas como criador de conteúdo. Né? E aí surgem novos e novos nomes. Então, é um pouco em relação a isso. É uma reorganização a partir de uma mudança
que está se colocando economicamente dentro da sociedade em rede. Sabe o que está me parecendo, né? A nossa conversa está me parecendo o caminho também do dinheiro, né? A gente tem visto as novas moedas, as moedas digitais, que têm uma lógica descentralizada, né? De descentralização muito forte. Está me parecendo um caminho parecido. Vocês já fizeram essa analogia? Já caminharam assim, lado a lado? Eu nunca tinha feito, não. Não necessariamente, não necessariamente Mas faz com sentido. Web3, né, e com Exato. moedas digitais, mas usando o exemplo que Rosário deu, ninguém foi para o Waze porque tem gente importante, relevante ou influenciadores em Waze. A gente está em Waze porque tem gente que dirige carro lá. E não Aham. necessariamente você nem dirigir, basta estar no engarrafamento com aspas, o seu Waze ligado e você está criando valor. Ali tem um efeito de rede. Quanto mais pessoas usam o Waze num certo lugar, mais valor é criado para todo mundo, inclusive quem não está usando agora. Porque Exato. essa pessoa que não está usando está tendo uma deseconomia de valor ao não usar o Waze. Eu saio dirigindo no trânsito e não estou usando um mecanismo que me diz por onde é mais fluido ir. E isso é uma contribuição da comunidade de usuários como um todo e não de um usuário significativo em particular que diga agora vá por lá. Ou de um canal. Lembra que tinha um efeito quando a gente seguia o trânsito pela TV ou pelo rádio, especialmente em lugares extremamente confusos como São Paulo, e É. eu me lembro muito bem do motorista de táxi ficar ouvindo o rádio em tempos analógicos, né? E passava o helicóptero e dizia, tá engarrafado não sei por onde, agora vai todo mundo por ali. E eu cansei de ouvir o motorista do táxi dizer, bom, agora é que a gente vai por onde está engarrafado, porque Isso, vai todo todo mundo mundo mudou. sair do engarrafamento e engarrafado no outro lugar. Né? Porque não tinha uma inteligência coletiva para você manter os lugares só mais ou menos engarrafados. O fato era que quando o rádio dizia todo mundo por ali, tudo aquilo entrava em colapso do outro lado. E o motorista de táxi, que obviamente estava na rua o tempo todo, usava a inteligência pessoal dele contra a inteligência do canal que dizia vá por lá. Então, essa coisa de distribuição, de comunidades, de redes, de efeitos de rede, ela tende a substituir, e isso obviamente não vai acontecer como um colapso, ela tende a substituir paulatinamente, primeiro, e depois muito rapidamente, o tipo de influenciador correspondente a canal de televisão que a gente tem hoje. Um número muito grande dos principais influenciadores, se não quase todos eles, é equivalente a um canal de televisão. E isso a gente já viu que é de uma outra era de marketing, é de uma teoria de comunicação que vem de 1948, pode até ser uma teoria de comunicação eletrônica para canais eletrônicos do passado, mas é definitivamente uma teoria arqueológica do marketing e da comunicação. E qual o papel da inteligência artificial nesse novo ambiente de rede, né, de inteligência coletiva, como vocês têm colocado? Como é que vocês fazem essa ponderação? Isso é contigo, inteligência artificial. Foi uma pergunta cabeluda para Rosário, agora uma para você, vai, Silvio. É possível que tá pilotando a câmera. Isso. Eu estou tentando evitar que a câmera faça besteiras aqui, mas está difícil. Mas veja, só para a gente dizer uma coisa, o que a gente tem de inteligência artificial hoje? Muito pouco. O impacto parece muito grande, mas tem muito pouca coisa que é verdadeiramente inteligente em qualquer tipo de mercado hoje, baseado em tecnologia de informação ou baseado em algoritmos. A gente está muito no começo disso tudo. Mas a gente está muito no começo disso tudo, e aí eu vou dizer uma coisa para a Rosário continuar a conversa. Mas o que a gente tem de inteligência artificial hoje, do ponto de vista de... Olha lá, eu sumi de novo. Pronto, voltou um pedaço. Mas o que a gente tem de inteligência artificial hoje, do ponto de vista de tecnologias disponíveis no mercado, dá para a gente fazer uma coisa que nós achamos que é fundamental no marketing do futuro. É a gente tratar de mercados de a gente descer para um nível de personalização quase que absoluta. Eu consegui criar uma narrativa inteira, não é, aspas, personalizar um produto, personalizar uma oferta, é personalizar uma narrativa inteira, ter diálogos e interações e relacionamentos constantes com uma pessoa, porque tem do outro lado a capacidade tecnológica de conduzir isso de uma forma minimamente coerente e consistente. E isso tem impactos dramáticos para o marketing. E aí é onde o Rosário ainda vai falar disso. Eu acho que a gente está bem assustado, principalmente quem é jornalista, com o IA, né? A quantidade de cursos que brotaram agora de IA para jornalista, todo dia eu estou impactada. Porque a gente tem medo que a criação, que é o nosso, digamos, era o nosso dom, é o que a gente aprendeu na graduação, pronto, voltando para a graduação,
a gente paga cadeiras de redação 1, 2, 3, 4. Né? Rádio 1, 2, 3, 4. TV 1, 2, 3, 4. E a gente precisaria pagar, você dá o quê? 2 anos a gente aprendendo a fazer redação. Ainda tem edição. Então, todo o curso da gente, na verdade, é de criação. E, de repente, vem um chat e faz um roteiro de TV para mim. E ele faz em 3 segundos. Então, isso tem assustado muito. Mas o que a gente pode pensar é que isso potencializa quem souber usar a IA. Né? Ela deixa muito mais rápido, mas ela necessariamente não traz a qualificação ou a estratégia que eu tenho. Se eu tenho uma estratégia montada, eu vou dar para ela a estratégia. Ela não vai criar a estratégia por mim. Ela faz o operacional e ainda vai precisar de uma revisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é interessante é essa capacidade que ela vai dar a gente de automatizar o marketing. A gente não tem mãos para fazer. Se eu tenho uma base de, sei lá, 100 mil pessoas, como é que eu vou mandar um e-mail personalizado para 100 mil pessoas? Humanamente impossível. Então, ela vem ajudar a gente a automatizar processos e tirar a gente da operação e ir para a estratégia. Então, esse é um outro ponto interessante. E um terceiro ponto interessante é, por exemplo, a teoria IOU do marketing do futuro, ela está acoplada dentro de uma plataforma que usa IA. A Alice está fazendo o curso, está vendo isso. O tempo que a gente... O que isso proporcionou? Se eu fosse fazer um debate de marketing com 100 pessoas dentro da organização e dissesse, vamos todo mundo junto fazer um plano de marketing, demorar, eu acho que meses. Porque a gente ia pegar as tarjetas é bem antigo, né? Mas a gente ia pegar os post-its, ia começar a colar, ia fazer toda aquela... Ia ter um trabalho de sistematizar. A gente, em um curso de 4 dias, está conseguindo fazer minimamente, bem minimamente, um plano. Por que a gente está fazendo isso? Com a ajuda da tecnologia. Ele vai fazer sozinha? Não. Mas ela está ajudando a gente a ser muito mais rápido. E trazendo mais colaboração. Mais pessoas estão podendo participar desses processos. Então, assim, eu acho que tem desvantagem? Tem. Mas a gente falaria de ética, de diversas outras questões que também vai vir para o bem ou para o mal. Mas ela tem o poder de potencializar quem é inteligente na história. E aí, pegando um gancho nisso que você está falando, né? Na visão de vocês, quando você fala quem é inteligente na história, porque tem que ter habilidades aí, tem que ter algumas soft skills, né, que estão sendo necessárias nesse novo momento. Na visão de vocês, e aí a pergunta para os dois, para quem quiser responder, quem e onde deveriam ser ensinadas as soft skills que são essenciais para a economia digital ou para o marketing do futuro? Onde é que está isso? De onde está brotando esse ensinamento? Então, pergunta difícil, viu? Porque eu acho que tem uma questão... porque se você for pensar, por exemplo, uma habilidade interessante, que é ter iniciativa. Você aprende onde ter iniciativa. Eu acho que tem um pouco também do processo, eu vou lá para a educação infantil. Aí a gente está num problema grave, que é tipo assim, como as crianças estão sendo educadas hoje? Porque aí você vai estar falando de perfil, de caráter de pessoas. Como ter iniciativa, como não saber resolver problemas. Onde é que você aprende isso? Aí eu acho que na educação infantil, na vida, não sei, é a diversidade de experiência, mas isso é uma coisa importante. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai até rir, mas como ter bom senso? Todo mundo acha que tem bom senso, né? Todo mundo acha que tem. Bom senso. Como trabalhar em equipe? É uma dificuldade imensa de trabalhar em equipe, que algumas pessoas têm, porque a gente também aprendeu lá na educação a competir dentro da sala de aula. Dentro do próprio colégio, a gente faz uma competição para saber quem é o melhor. A nota impulsiona isso. Então, a gente aprendeu a competir, não a colaborar. É muita coisa para desconstruir, mas eu acho que experiência de vida, ambientes que você frequenta, empresas que você frequenta. Se você for pensar, agora, essa nova geração, ela não está necessariamente associada ao emprego por conta de salários, né? A gente fez uma pesquisa recente, por exemplo, dentro da Lifil, para plano de saúde. Ninguém quis. Como assim ninguém quer? Se a lógica da minha época era plano de saúde, ter um carro, ter uma casa, não é isso que esse pessoal quer. Uhum. Então, assim, é muito focado em propósito. E eu acho que propósito é uma palavra que está sendo muito disseminada, virou moda, obviamente, mas eu acho que tem um papel importante, principalmente em relação a isso. E as pessoas vão aprendendo em relação a isso. Eu acho que também passa de sensibilidade, de se sentir fazer parte de uma sociedade. Entender o que é o autismo, entender o que é a questão do gênero, entender... É uma coisa muito mais ampla. E aí a gente vai entrar num outro debate, que é o papel da mídia.
A importância do papel da mídia no processo da educação de uma sociedade é fundamental. E para onde a gente está indo? Então, acho que é um debate bem complexo, mas eu acho que é por aí. Só para complementar o que o Rosário disse em relação a esses soft skills, eu temo que nós tenhamos entrado para uma parcela significativa que fica no topo da pirâmide social e basicamente a pirâmide que comanda os processos de negócio do país, vamos dizer assim, né? A gente tem um mecanismo de exclusão estrutural muito grande no Brasil, mas quando você olha para a classe média e acima dela, que é quem tende a eventualmente chegar nos postos de liderança, assim por diante, essa parcela dos seres humanos passou a viver como se fossem humanos de granja, fazendo um paralelo com galinha de granja e galinha de capoeira, sabe? Então é o seguinte, tem um povo que está sendo ainda tão protegido da realidade que para eles existe um mundo abstrato, ideal quase, que não é o mundo que está aí, o mundo onde a gente tem que colaborar, o mundo onde a gente tem que entender as diferenças, o mundo onde a gente tem que lutar para crescer, um mundo onde a gente tem que ser criativo, onde não acontece nada de graça, onde tem escadarias complexas para a gente lidar com elas e a gente começa atrasado lá embaixo. Então, eu acho que a gente deveria levar para a escola, em geral, um sentido mais de uma escola de capoeira, não no sentido de capoeira, a luta, dança, mas de capoeira no sentido de nós precisamos nos expor mais ao universo ao nosso redor para a gente entender como é que a vida real e concreta funciona. Inteligência artificial, voltando para o começo da conversa, não vai fazer isso para a gente. E não há soft skills para você. Como é que eu vou lidar com inteligência artificial? As inteligências artificiais que estão aí hoje, as mais impressionantes entre elas, ChatGPT e outras, são calculadoras de palavras, né? Então, isso não vai tornar os humanos obsoletos. Eu não vejo como. Porque se você olhasse lá atrás, você dizer, bom, então a matemática se tornou obsoleta porque agora você tem programas de computador que são capazes de fazer diferenciais integrais, né? Tudo bem, eles estão aí e o que aconteceu foi que subiu a barra para os humanos. E agora o que está acontecendo com inteligências artificiais é que vai subir a barra dos humanos de novo. Por exemplo, na nossa área comum aqui, dessas 4 pessoas desse chat, eu acho que uma coisa em particular vai acontecer é a obsolescência iminente do profissional criativo mediano. Aquela pessoa que você tem que chegar perto e dizer, não, mude a cor aqui, agora ajuste essa quina, faça não sei o quê, depois mude esse fonte, faça não sei o que lá. Isso aí, se eu der as definições do que eu quero, eu hoje tenho sistemas de transformação de texto em texto, de texto em imagem, de texto em vídeo, de texto em projeto arquitetônico, que vão fazer isso para mim. Por quê? Porque você tem um grande conjunto de padrões de coisas que funcionam e alguém vai lá e escreve um prompt, escreve uma especificação do que quer. Eu quero um texto de abertura de um documento de IST, de uma companhia, etc, 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 que tal, lá. Então, aqui os dados, meus dados sobre IST para você usar. Pronto. Dado esse contexto, uma inteligência artificial generativa vai criar um documento imediatamente que é melhor do que aquele que seria feito por um profissional criativo mediano abaixo dele. Mas qual é o ponto? Nós temos que subir a barra para deixar as inteligências artificiais para trás. Isso não é nenhuma novidade, porque se a gente voltasse 2000 anos para o passado, a vasta maioria de nós, inclusive aqui nessa sala, estaríamos com trabalho braçal para realizar o jantar. Nós não temos nenhum trabalho braçal, não fizemos nenhum trabalho braçal nos últimos N dias e continuamos comendo, bebendo, dormindo, aquecidos e assim por diante. Então, o trabalho braçal ele caiu dramaticamente de importância nos últimos 2000 anos, especialmente nos últimos 150 anos, por causa da Revolução Industrial. O trabalho cognitivo repetitivo, que é uma espécie de trabalho braçal do cérebro, ele vai cair dramaticamente de relevância e importância nos próximos 15 anos. O problema é que a Revolução Industrial levou 150 anos para basicamente acabar com 80%, 75% do trabalho braçal. E talvez essa revolução de informação representada por IA leve 15 anos para fazer a mesma coisa com o trabalho braçal cognitivo, como se assim for. Não, que excelente, que visão. Estamos vivendo realmente uma transformação, né? O que é que vocês falam desde o começo, no manifesto, essa transformação. Realmente fica difícil a gente vislumbrar o que vai ser. Resta a gente fazer e ir fazendo e vendo onde vai dar, sem muita
certeza, né? Lidar com a incerteza. Uma coisa que vocês falaram da plataforma, do curso Marketing do Futuro, que é muito interessante, que apesar da inteligência artificial estar lá, né, muito forte e fazendo todas as compilações e sistematizações necessárias, precisa ter um humano, um bom senso. Um humano qualificado. Um humano qualificado com bom senso para mediar essa conversa também, né? Porque aí tem as dúvidas, tem as questões, tem não sei o quê. É isso, coloca aqui, explicando e tal. Então a gente vê que o ser humano vai ser sempre imprescindível, né? Eu acho que sim, começando a resposta e passando para a Rosário depois, porque é o seguinte, você não tem uma autonomia lá na plataforma, dizendo, ó, nós estamos aqui para fazer tal coisa. Não vai tomar essa decisão de começar a fazer alguma coisa. E nem necessariamente a gente quer fazer o que ela vai dizer que a gente deveria. Depois há um processo de socialização, de formação de rede, de conexões, de relacionamentos e interações humanas. Não são só as interações virtuais que interessam. Então, uma hora que a gente se articula em rede, toma a decisão de fazer alguma coisa, eu posso trazer, como é o caso da plataforma Strategia. Strategia escreve, tira o E do começo de estratégia e bota no meio, strategia.digital. Lá tem uma inteligência artificial que é capaz de provocar debates, sumarizar debates, analisar falas das pessoas, provocar as pessoas para contribuírem mais, porque estão contribuindo pouco, isso está dando resultado naquele debate em particular onde elas estão, e por aí vai. Quer dizer, essa dinâmica é uma dinâmica que é fácil da gente entender se a gente tentar. E é fácil também a gente entender como fazer com que essa demanda, ou essa nossa demanda em especial, por inteligência artificial, seja comandada por nós e não por ela. E não o contrário. Eu quero continuar tentando definir o que é que eu vou fazer e não sendo mandado por alguém fazer alguma coisa. Mas teve um processo, eu estava lembrando aqui, interessante, que é a gente também tem uma tendência a gente procurar culpados em tudo, né? A gente não tem culpa de nada. A culpa sempre era do outro. E agora eu estava num debate que a culpa é da ferramenta. A gente não conseguiu atingir os objetivos de marketing porque a ferramenta não conseguiu fazer o que ela deveria fazer. Então, isso inverte o processo de tipo assim, você não é que você não tinha estratégia, é que agora a ferramenta ela tem que ser a culpada da história. E aí é confuso isso, porque a gente colocou um poder na ferramenta que ela deve ser um poder de ser meio e não fim em si mesma. E eu acho que a gente cometeu esse erro também lá no passado, no processo de transformação digital, onde a gente achava que a transformação digital ia acontecer contratando um cara de inovação, né? Surgiram aí cargos e mais cargos ainda tem, head de inovação, que eu não sou da área de inovação, mas eu me questiono como essas pessoas fazem para salvar uma empresa, ela sozinha vai tocar inovação, mas ok, é uma opinião minha em relação a esse tipo de coisa. E se achava também que a transformação digital vinha de você digitalizar todos os processos, contrata todas as ferramentas, que a gente vai fazer isso. E no final das contas, a gente está falando de novo de pessoas. A gente fala, e não sei o que era pessoas. Como é que a gente vai fazer para que as pessoas, de fato, estejam mais qualificadas, entendam mais sobre o mundo, para que elas tenham mais resultados? Exatamente. Se engajem, né? Se engajem com o processo, porque não tem ferramenta que engaja, tem que ter alguém para engajar, né, essas pessoas na ferramenta. Isso fica muito claro no curso e eu acho que em toda a vida profissional. Exatamente. Vamos para o nosso grifo? Vamos sim. A gente tem um quadro aqui no nosso programa chamado Nosso Grifo. E no nosso grifo a gente faz um destaque aqui, né? A gente pinça entre nós a abordagem que foi mais interessante, ou aquilo que é o pulo do gato aqui, né? Dentro dessa conversa. Você tem um grifo já, Alice? Eu acho que eu vou ficar com esse final aí que a Rosário citou, que é tão importante, né? Que no final é a cultura, são as pessoas que vão pilotar essas ferramentas e essa, né, inteligência artificial, seja lá o que for, o que vier, assim, no final do dia são com as pessoas que a gente tem que tratar e que tem que requalificar e elas têm que entender todo esse processo. Muito bom. Eu vou grifar uma fala, adorei a expressão inteligência coletiva, que eu acho que ela é a base, né, do que vocês estão propondo, que é realmente essa construção em rede.
e mais descentralizada, que eu acho que vai fazer com que as melhorias elas avancem mais e a curva de adesão ela é mais rápida quando ela está sendo feita, está sendo tomada por um grupo de pessoas que tem aquele interesse. Então, você não precisa convencer mais ninguém, você só precisa apresentar aquela solução e as pessoas automaticamente passam a aderir. Então, gostei bastante do termo inteligência coletiva aplicado ao ambiente de marketing, né? A gente tem aqui no videocast a nossa audiência ela é formada por profissionais de comunicação, de marketing, de negócios, e que fique aí a dica, né? O grifo para esse termo inteligência coletiva. Eu espero que vocês ouçam muito falar disso, né? Ouçam muito falar sobre o manifesto do marketing do futuro, conheçam o material e caso as pessoas tenham dúvidas, como é que vocês estão lidando com após a apresentação desse manifesto? Para onde as pessoas escrevem? Com quem elas podem falar? Eu acho que a Rosário fez uma convocação tão linda, né? Nós queremos estar perto das universidades, queremos conversar sobre isso, que mostra como vocês são realmente colaborativos, né? Walk the talk, vocês não estão só falando e não fazendo. Como é que as pessoas acessam vocês para falar sobre esse assunto? No meu caso, o LinkedIn é a rede que eu mais uso, é onde eu converso lá com a Alice. A gente pode trocar ideias e bater um papo. E-mail, para ser muito sincero, eu quase não vejo, eu não acesso. Dentro do próprio manifesto também tem um espaço para enviar, e aí tem um pessoal que já responde também. Mais ou menos são os meios que a gente consegue acessar. Tá legal. Exatamente. LinkedIn para mim também, eu estou lá, Silvio Meira, e obviamente pelos canais de manifesto, está lá no site do manifesto, Marketing do Futuro, não é manifesto, é só marketingdofuturo.org, é só aparecer lá e falar com a gente. Muito bom. A gente espera que com essa conversa estar contribuindo com essa extensão, exato, né? A divulgação dessa iniciativa de vocês, que é muito bacana. Traz uma reflexão importante, eu confesso, a gente tem que... tô louca para entender mais. A Alice está concluindo o curso e eu tô louca para experimentar a ferramenta, porque realmente acho que faz muito sentido a fundamentação que vocês trazem. E quando a gente olha para o passado, né, o passado histórico, do começo das civilizações, e quando usa isso para projetar o futuro, faz total sentido. Então, dá um conforto, ao mesmo tempo a gente não pensa que está tudo se acabando, que nada mais, apesar do marketing pré-histórico, que foi o termo também que foi usado, não é para a gente se assustar com isso, a gente não está sem saída, existem saídas, né? Essa é uma das saídas que vocês estão propondo. Então, muito obrigada pela contribuição de vocês, não só no videocast, mas como para o mercado de marketing como um todo, e desejo um super sucesso. Alice, se quiser complementar. Não, obrigada. Nós vamos estar, né, no YouTube, o videocast, no canal Marketing. Eu acho que dá para atingir aí bastante gente para começar a repensar e refazer este marketing que estamos trabalhando. Muito obrigada a vocês pela participação. A gente agradece pelo espaço, por vocês estarem contribuindo também, né? A Alice já é quase uma embaixadora do manifesto, está divulgando, escreve, comenta. E a ideia é exatamente essa. Quanto mais gente se engajar, vai ser bom para todo mundo. Agradeço bastante. Exatamente. Secundando Rosário, o que a gente quis fazer foi começar uma discussão sobre marketing, para marketing e para os negócios, baseada em tecnologia, inovação, estratégia e pessoas, a partir do Brasil. O Brasil é muito grande e muito sofisticado para a gente ser apenas consumidor de tendências que vêm de outros lugares. A gente sabe fazer as coisas aqui. A gente precisa perder esse complexo de vira-lata e se arriscar, propor coisas de classe global, ou que possam vir a ser de classe global. Nós nunca dissemos, nem uma hora, nem que estamos certos, nem que o que estamos propondo é de classe global. Mas se muita gente tentar, algumas coisas vão dar certo globalmente. Outro grifo, obrigado. Você trouxe outra frase, outra fala muito inspiradora. Super obrigada, gente. Muito obrigada. Eu vou fazer só o fechamento aqui para os nossos espectadores. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha, se inscreva no canal da Curatas, ative as notificações para você ser avisado de novos episódios. A gente tem a cada semana um entrevistado novo ou duplos entrevistados como esse, com discussões de alta qualidade, tudo para fazer com que você possa se aprimorar, conhecer um pouco mais do mercado, se antecipar a algumas tendências que estão por aí e desmistificar algumas questões que às vezes podem estar amedrontando, podem estar te deixando inseguro em relação à carreira e tudo mais. O que a gente precisa é realmente de profissionais qualificados, assumindo o protagonismo aí de suas carreiras, como a gente conversou aqui agora. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo programa. Até mais. Muito obrigada.